Eu quero, tipo, falando sobre o porquê das pessoas não gostarem, assim, odiarem por motivos que eu não sei exatas tanto. Tipo, todo mundo odeia. Todo mundo, todo mundo. São poucos os quais que gostam, e isso é estranho. Porque tem tanta gente aí que vai, ah, por exemplo, ir para uma faculdade que também envolve exatas, que não é, obviamente, não é apenas só isso, como exemplo, é uma matemática aplicada, mas que também envolva, Sim. e que não gosta. E assim, eu não digo em relação a ser ruim. Porque, cara, exemplo, eu gosto, mas eu não sou bom, saca? E mesmo assim eu gosto e eu tento melhorar, eu tento realmente ah, ser bom nisso, mas eu naturalmente falando não sou bom nisso. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre essas pessoas e o talvez porquê disso. Digam aí. Cara, eu acho que assim, tem vários fatores bem sociais envolvidos nisso. Por exemplo, é o seguinte, a gente é de ouvir numa sociedade que prega muito que, tipo, é, a linguagem numérica, digamos assim, qualquer assunto que envolva os números, ações matemáticas e tudo mais, é coisa de nerdola e, tipo, exclusivamente coisa do grupo que assiste Star Wars, joga RPG de mesa e vive numa cadeira jogando no computador, tá ligado? E não é bem assim, sabe? Porque a nossa vida, ela se aplica muito, assim, muito, muito, muito do que há no nosso dia a dia é, se aplica com matemática, né? Então, de fato, as ciências exatas e as ciências da natureza, elas são uma coisa inescapável é, para sua existência, sabe? Hum. Só que as pessoas simplesmente tendem a não gostar muitas vezes pelo rótulo disso, sabe? De falar, olha, eu não gosto porque isso é coisa de nerdão, sabe? E também outro problema é que é muito difícil você gostar 100% de todos os assuntos dentro das ciências exatas. Então, e muitas vezes as pessoas elas não gostam de um assunto, elas dropam do negócio, sabe? Então, tipo, por exemplo, vai, um exemplo muito fácil das pessoas não gostarem, logaritmo. É o que leva muita gente a dropar de matemática, sabe? E, tipo, não quero ver isso nunca mais na minha frente. Ou então uma química orgânica da vida, sabe? Quando você tem uma. Claro, são matérias, estudos que são um pouquinho mais chatos às vezes. Claro, estou generalizando. Tem gente que gosta, tem gente que tem facilidade, isso é normal. Só que, de forma geral, não é uma coisa que interessa muita gente. E também porque, sei lá, muitas vezes as ciências da natureza, as ciências, tirando a biologia, eu diria, as outras elas não têm tanto o apelo atrativo, digamos assim. Porque história, cara, dependendo de como você dá uma aula de história, você pode deixar os seus alunos tão imersos nisso que é mágico. Eu mesmo já tive essa experiência, é maravilhoso. Geografia também. Cara, literatura, é maravilhoso você ter uma aula de literatura da hora. Então, tipo, cara, filosofia, sociologia, e também tem o fato de que essas coisas é uma coisa, uma simples prosa, muitas vezes. As ciências humanas, elas se constroem em relações humanas. Então, tipo, para nós que somos humanos, Até onde pode ter essa, sabe. até onde a gente sabe, tirando os reptilianos que estão no governo, mas acho que não É, tem nenhum reptiliano aqui hoje, Será? que a gente saiba, né? Tirando esse pessoal, Hum. é, é mais fácil, sabe? Porque história, cara, eu posso fazer isso. Eu Hum. fui lá em Pernambuco, eu já vi esse forte que os franceses atacaram. Então, eu acho que é mais fácil você se sentir imerso nas ciências humanas, de certa forma. Porque é o ambiente natural do ser humano. É uma coisa que o ser humano criou. Já as ciências exatas e as ciências da natureza não tem nada que o ser humano criou ali. Tirando a matemática, que é uma mistura. Porque as ciências da natureza, a física, a química e a biologia, são coisas que existem na natureza e o ser humano está explorando. Então, não é o campo natural nosso. É uma coisa que a gente está se aventurando. As ciências humanas é puramente algo que a gente criou. Agora, a matemática, ela é uma mistura, porque ela existe na natureza, ela tem uma lógica que a gente não compreende de onde vem, mas ela não dá para negar que ela é uma coisa que a gente criou, sabe? Uhum. então, eu vou te falar que eu não sei se eu concordo totalmente com você, porque, assim, definitivamente a matemática é uma linguagem
criada pelo ser humano, mas tipo, você tem que levar em conta que o ser humano é extremamente bom em encontrar padrões. Então, às vezes, Sim, não é que, sei lá, às vezes a gente, do jeito que a gente percebe, ele tá do lá e jeito que a gente vê, ele tá lá. não Não, eu necessariamente concordo. a matemática existe, talvez seja só, tipo, alguma coisa relacionada ao quão limitado a gente consegue sentir as coisas, tá ligado? Não, Sentir, sim, isso faz interpretar o sentido. mundo. Tem razão. É Bom, sim, faz sentido. Mas a gente achou, talvez. sabe? Lá Sim, exploramos e a gente botou o nome nas coisas, sabe? sim, é. Digamos assim. Saquei. E Tony, o que você pensa acerca disso? Que eles falaram, ou sei lá. Ah, porque é chato, né? O cara foi Direto direto ao no ponto. ponto. Direto ao ponto. Comentário preciso, comentário não. preciso, cirúrgico. E por que você acha que é chato? Bom, eu sei que você gosta. Por que você acha que é chato? Ah, sei lá, velho. Já viu algum número? Assim, 3? Peraí, perdão? O Como número assim? Mó 3. chato, O velho. algarismo 3, entendi. É, Você, velho. você tá falando 3 fisicamente? Fisicamente? Na prática? Mano, você sabe o número 3? Ah, Pô, é mó chato aquele cara, velho. Ele aparece em toda a É descrição aí verdade. que cara mas o pegando número pau no 3 às cu. vezes, é uma composição, talvez abstrata, claro, mas assim, abstrata porque não existe. Assim, na natureza, propriamente, ele não nasceu ali. Mas talvez quando a É, gente. Calma, calma, eu sei que você vai falar que são 3 unidades, mas calma. Enfim. não, eu não vou falar isso, eu tô falando que o 3 é. Mano, o 3 é tipo. A gente inventou o que é o 3. Sim, A, mano, a matemática é um bagulho extremamente abstrato que, tipo. É complicado você pensar e falar sobre, tá ligado? é Porque, claro. mano, não existe, tipo, de novo, é a gente colocando padrão em tudo. Então, tipo, não tem muito, cara. Esses campos, tipo, tanto que matemática, a faculdade de matemática, essas coisas, mano, é muito teórico, é muito. Sei lá, os caras que. Mano, por isso que cientistas, essas coisas, tem tudo. São taxados de louco, essas coisas, mano. Porque é um bagulho que estoura cabeças, cara. É tipo. Hum, O jeito que. Ah, é que eu também não sei me expressar, mas, mano. hum. Não, eu saquei o que você quis dizer. Eu saquei o que você quis dizer. Sim, de fato, é algo muito teórico, é algo que não dá pra você expressar isso na prática. Por exemplo, um número na Cara, eu acho prática, que deve eu ser entendi. justamente isso que faz com que as pessoas não curtam muito. Porque, mano, tipo, a história tá lá, né? Como o Heron falou, você consegue. Porque, exemplo, uma coisa que eu percebo você tá ligado quando você tá, sei lá, no seu Facebook ou no Hum, seu Instagram, você tá lá hum, descendo o seu feed e de repente aparece uma foto que é basicamente bananinha mais maçãzinha mais, sei lá, pera, igual a um número. Aí embaixo, sei lá, tipo, é bananinha mais maçã mais pera igual a outro número, certo? Aí no aham, final ele dá um outro tipo de padrão que seria tipo uma bananinha mais 3 maçãzinhas mais 4 peras. Que aí ele vai te dar uma interrogação ou um número, uma incógnita, certo? aham, Então, quando o povo vê isso, eles falam: Nossa, eu vou resolver. Mas se você. Porque isso é basicamente o que? Sistema. É basicamente a mesma coisa. Se tu colocar um XYZ ali, dá na mesma. É a mesma aham. ideia. Só que o povo, quando vê a bananinha, a maçãzinha e a perazinha, eles vão querer fazer esse daí ao invés do outro, que é a mesma coisa, que é a mesma lógica. Então, assim, eu entendi que realmente, sei lá, isso assusta um pouco pra quem não gosta, pra quem não se interessa. Porque eles acham que é difícil ou que, sei lá, é E chato. Mas tem umas é. coisas que é. Sim, sim, de fato tem algumas coisas que são chatas, mas eu quero dizer assim. Não, eu digo difícil. Bom, difícil é. Afinal, a gente tá no ensino médio, a gente não A sabe. gente, a gente ainda não entrou No ensino na superior. matemática de verdade, né? A gente ainda não É. conheceu a verdadeira matemática. Calma lá, calma lá. Mas, exemplo, ah,
quando o cara que não gosta tanto de matemática assim, ele vê a bananinha, a maçãzinha e a perazinha, ele vai falar: caralho, cara, eu vou resolver isso daí porque eu quero me sentir inteligente. E ele resolve, e ele consegue, muitas vezes. Então, assim, se você colocar a outra imagem, que é basicamente o x, y, z, no caso, é substituindo esses valores, ele olha e fala: nossa, eu não sei fazer. Muitas vezes. E isso é assustador, porque é basicamente a mesma coisa. Claro, eu tô falando aqui de uma coisa específica, mas assim, eu acho que isso na verdade é mais um bloqueio mental. Talvez. É, pode ser. Às vezes também depende, tipo, dependendo do como você teve esses negócios no mental, essas coisas, você fica bloqueado, tá ligado? Porque às vezes você não gostava do professor, o professor não ia com a tua cara, aí você fala assim, automaticamente na tua cabeça você cria, matemática é bosta fedida, então É. não É porque ligo. assim, olha, me desculpa, mas, mano, ensino fundamental, os professores bons que eu tive foram poucos. Foram mais no oitavo ano que eu tive bons professores. Aliás, foi no oitavo ano que eu comecei a gostar de matemática, porque eu tinha um professor chamado Paladino, lembra, Tony? Aliás, acho que você tem aula ainda com ele, ou não. Não. Beleza. Enfim, eu tinha aula com ele e foi aí que eu comecei a gostar de matemática. Foi por conta dele e por conta de um outro chamado Dito, que ele era um velho, Isso aí é um Pokémon, amigo. mas é o nome dele, enfim. É, era o apelido dele. E tipo assim, é por conta deles eu comecei a gostar. E eventualmente, ao longo dos anos, quando eu entrei no ensino médio, né, e eu conheci vocês, como posso dizer? Eu conheci ótimos professores e vocês, né, Heron, João, o Gustavo naquela época, né, mas hoje em dia a gente não fala mais com ele, mas a Ah, gente, fala, né? Quer dizer, não Fala fala. sim, sempre assim, a gente não não fala com precisa. gosto, mas tudo bem, enfim, mas a gente era mais ativo naquela época, enfim, ah, como posso dizer, todo mundo tinha o mesmo gosto, então eu fui criando essa vontade, porque todo mundo aqui queria a mesma coisa, mais ou menos, né? Salve exceções, tipo o Luca. Então, no caso, o Lulu, que já apareceu aqui no podcast. Pra quem ouve e não sabe que podcast é esse, por favor, acesse lá no Spotify, podcast da Pixelpods, enfim. Prosseguindo. Então, eu diria que eu cultivei isso. Eu tive uma ótima influência. Mas no meu sétimo ano, exemplo, eu era horrível em matemática. E o Tony sabe disso. O Tony sabe que eu era um bosta. Né, Tony? Eu sei que você é um bosta. Não, isso eu sei, mas naquela época eu era pior. Eu era bem pior. Hoje em dia eu sou ainda um merda, mas talvez naquela época eu não, sei lá. Eu vejo. Yeah. Às vezes eu olho pro passado e o modo que eu era. E eu olho que o ensino fundamental ele me bloqueou de muitas coisas. Ah, Saca? é. Te entendo. Tipo, Cara, eu me sinto assim com relação à biologia. Me Hum, sinto assim com relação à biologia também, cara. E ah, eu, muito na física também, eu só fui me interessar também de verdade no. Porque assim, eu só comecei a ter contato com a física e com a química no nono ano. Acho que a maioria das pessoas é assim. eu acho que é o Mas, padrão. tipo, nem isso eu eu tive. comecei a ficar imerso no bagulho ali no ensino médio também. É porque o ensino médio, ele já começa assim. Antes, no ensino fundamental, eu penso que a gente tem uma. Como eu posso dizer? A gente aprende as coisas, mas de uma forma até meio superficial, de uma forma que o objetivo ali é você aprender para fazer a prova para passar de ano. E você ter uma noção daquilo. Já no ensino médio, ali é o momento de você retomar aquilo que você já viu e agora para valer. Ali você aprofunda e geralmente o professor de ensino médio, ele tem uma, como eu posso dizer, uma especialização em Hum, determinado assunto, sabe? sei. É. Não à toa, sabe? Eu acho que ele tá dando aula pro ensino médio propriamente. E como você, a maioria das pessoas, pelo menos eu imagino que pensa com uma perspectiva mais futura já no ensino médio, pensando em vestibular, uma faculdade, uma carreira, eu acho que as pessoas já começam a enxergar diferente também, sabe? A forma de aprender no ensino médio. Acho que É, tem muito a ver também como as pessoas enxergam, como a perspectiva da própria pessoa. não, saquei o que você quis dizer. E eu concordo. E João, você queria falar? Ah,
Não, eu ia te falar que, tipo, no ensino fundamental, não entrava na minha cabeça como funcionava Hum. porcentagem. Eu não entendia cara, eu odiava porcentagem porque eu não entendia como mexer com aquilo. Eu sei como é. Porque, mano, É, a matemática básica em geral, eu tinha um déficit muito grande. Porque, sabe por quê? Na verdade, ah, é que a minha história de vida é diferente. Eu não sei a de vocês, mas ah, eu posso até contar se vocês quiserem ouvir o quão fracassado eu já fui. Se vocês quiserem. Vamos ver, né? Vamos ver o que sai de bom disso aí. Vamos ver, né? Primeiramente, já começa assim. Eu tinha uma ótima vida. Tipo, eu lembro que eu comecei a gostar de matemática. Tipo, eu tive um gosto pela matemática no meu terceiro ano do fundamental. Por quê? Eu lembro que naquela época eu morava numa cidadezinha chamada Palmital. É uma cidadezinha que faz fronteira com o sul. eles fazem palmito lá? Deve ser, né? Porra, acho que é por Óbvio conta que sim, disso. cara. Mas enfim. E ela faz fronteira com o sul, tá ligado? Aham. E basicamente, ahn, lá eu tinha ótimos amigos, eu tinha uma boa vida, uma boa condição de vida. Uhum. E isso influenciava na minha escola. Então assim, eu ia pra escola, mano, eu era um filho de uma puta. De uma forma, tipo, eu era aquela criança chata, tá ligado? Sabe? Você tá ligado aquele cara chato da sua sala? É basicamente eu. Mas eu tinha um gosto pela matemática, principalmente no momento em que eu tirei o meu primeiro 10. Que eu lembro que eu tava fazendo essa prova. E, tipo, na última questão que nem. Tipo, é, que. Eu não lembro se não foi ninguém, mas, tipo, poucas pessoas tinham acertado. E eu acertei. Eu tinha feito uma conta e eu tinha feito, tipo. Mano, na minha mente eu tava sendo muito Einstein, tá ligado? E Aham. aí, tipo, nos próximos dias, eu fui ver e eu tirei 10. E eu fiquei, caralho, cara, eu tirei 10, eu vou virar matemático. Eu pensei. Cara, eu acho que isso é interessante. Isso aí existe mesmo, cara. Quando a gente sente um estímulo para fazer uma coisa, essa realização de cumprir uma coisa assim, a gente desperta, sabe? Às vezes pra, pô, não, eu consigo, né? Não tá tão ruim assim, não. E isso desperta uma coisa na gente, às vezes, sabe? Sim. Então, isso aí que você tá falando é totalmente, cara, totalmente, velho. Faz sentido mesmo. É o que acontece, cara. Mas calma lá que tem mais história. Eu não sei. Ah, Calma aí, não. só vou Ah, não, concluir. sim. Eu não sei se eu já passei por alguma situação especificamente assim, ao menos não lembro nenhuma no momento. Mas, cara, isso aí acontece normal, cara. E é exatamente isso, eu acho Eu que é o lembro objetivo. no Fala, meu João. oitavo ano, quando eu tava vendo monômio, polinômio, tava vendo umas paradas assim. Eu não sei porque eu me achava muito intelectual naquela época. Eu resolvi os exercícios e ficava tipo, meu Deus, cara, eu sou muito inteligente. Era engraçado. Mano do céu. Eu O acho que cara eu acho era a que isso máquina. também porque, tipo, quando você começa a mexer com isso, você vê, tipo, você começa a fazer conta com. Você, tipo, Hum. não conta, mas, tipo, você começa a mexer muito com as expressões, né? Tem lá X, Y, Z, não sei o que. Aí se eu ficava, tipo, Você meu se Deus. sente a máquina, né, velho? Você se É, sente. sei lá. Eu sei sobre o que você sente. E. Tony, você teve algum tipo de, sei lá, vivência assim? Bem do que. É, tipo, como posso dizer? Por exemplo, por que que você começou a querer fazer física? O que que te motiva? Que ele olhou e falou, cara, eu sou a máquina, mano. E foi isso. Não, é Ou a sério. lenda. É sério. Tony, fala aí. Que primeira vez que eu lembro que eu comecei a gostar disso foi lá no Hum, final do primeiro ano, começo da hum, tarde. Era porque os meus irmãos, né, são muito bons também dessas Olimpíadas aí que tem. uhum. E os caras ganham medalha o tempo inteiro. Aí eu não ganho. Aí eu quis ganhar. Aí eu fui prestar alguma Olimpíada que tivesse, né, alguma fama, né? Não queria que fosse alguma coisa regional. E Aí aí? eu estudei, eu escolhi a OBS. Aí eu fui bem, me coloquei bem aí. Eu acabei por gostar, só isso. É uma coisa? É exatamente isso Exatamente. tipo, é Aí, exatamente velho, isso que eu fiz. Tipo, Cara, pior que esse hoje é as histórias de superação, velho. porque, tipo, no sexto ano, primeiro ano do fundamental, né? Eu hum,
eu peguei e, tipo, eu fiz a Olimpíada de... como é que chama? A OB... Caralho. A OBA de astronomia. E, tipo, eu peguei a maior nota da escola, tá ligado? Eu peguei medalha de prata e a maior nota da escola. Aí eu fiquei, tipo, quero fazer astronomia. O cara é a máquina. Eu sei muito bem esse sentimento. Eu tinha mais ou menos isso. Eu, por exemplo, tá, voltando sobre a história da minha vida, mas foi mais ou menos assim. Ah, a priori, no meu ensino médio, desculpa, no meu ensino fundamental, eu comecei a gostar aí. Só que aí, eu passei por várias dificuldades. Eu mudei de cidade e ok, mano, de boa. Eu entrei numa escola, que era uma escola cristã, e tipo, muito famosa lá da minha cidade, muito tradicionalista, tá ligado? E lá eu não me dei muito bem, tanto com as pessoas quanto com os professores. E o modo como ele é. Peraí, a sua mãe não é espírita? Não. A minha mãe, na Não? verdade, eu É o nem. seu pai? Não, por Quem quê? que é, velho? Eu acho que tinha alguém na sua família que eu lembro que não era cristão. Não tinha? O Ahn, Eduardo é budista, gente. Eu não sei se Não, vai vocês tomar no sabem. seu cu. Bom, nenhum problema com essa religião, mas eu não sou budista, calma. Enfim, bom, se eu fosse também, e daí? Mas, não, eu não sou budista. Eu sou agnóstico, mas, O enfim, cara é foda-se. pastafarianista, na verdade. Isso, Ele não isso. quer falar, Isso, mas. isso, isso mesmo. Enfim, Que é isso? que é isso? Verdade, que porra é essa aí? Pastafarianismo é o do deus do. Macarrão? Macarrão com espaguete com almôndegas. Ah, A do. Você tá falando a igreja positivista? Não viaja não, cara, não é isso não. É uma brisa isso aí, outro dia nós conversamos. Outro dia a gente pode fazer até um pod sobre. Ah, tá Vocês dão uma bom. pesquisada, Tá é um bom. Tá assunto bom, tá bom, tá bom. profundo. Entendi. Enfim, prosseguindo. O que, assim, quando eu tava no meu ensino superior e no meu ensino fundamental, Isso. eu tive várias. Eu sofri algumas coisinhas em relação. As pessoas estão muito legais, e eu não falo isso necessariamente a colegas, eu falo também a professores. E houve um bloqueio em mim, tanto social quanto em relação à minha motivação. Eu não era motivado pra nada. Eu não conseguia sentir uma motivação. Eu não me sentia bem, eu não queria viver. E é sério, eu não tô zoando. Tanto é que no meu sétimo Caraca. ano foi o ápice do ápice. Eu entrei em depressão profunda. Eu ia mal na escola. O Tony lembra dessa época. Eu ia mal, eu chorava. E tinha gente que não ia muito com a cara, mas isso é pessoal meu, que me afetou de certa forma também. Obviamente, eu era um filho da puta naquela época? Era sim. Mas também tinha muita gente má que me rodeou e isso me bloqueou. Academicamente, eu falo. E só foi no Uhum. oitavo ano que eu comecei a ter amigos de verdade. Foi aí que eu fiquei amigo de verdade do Tony. E, tipo, bom, de verdade não, né? Porque antes a gente já era amigo. Mas assim, a gente começou a ficar mais próximo Putz. ainda mais. Não, não, é sério, calma, relaxa. Putz. Enfim, a gente virou muito mais próximo, ainda mais, né? Aí eu conheci esse tal de Félix, que, porra, é um cara retardado que espero que ele nunca apareça. Baitola. Oi? Baitola, isso Um mesmo. gay. Não, não, ele não é gay, ele é diferente. E o Diego, que também foi um ótimo outro amigo que eu sinto muita falta. Só E as máquinas mesmo, cara. A isso, nata. sim. Só a nata. E cara, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a me envolver academicamente nesse momento, no momento em que eu vi esperança, em que eu tinha a motivação de sentar na mesa e estudar. Só que aí, como é que uma pessoa que nunca estudou, que era desmotivado, vai começar a estudar perto do ensino médio? Eu ficava pensando comigo. Então, assim, esse exemplo, quando eu cheguei no meu primeiro ano, ah, eu. A transição de um cara que não estudava para um cara que estudava foi algo difícil, sabe? Foi algo que me levou tempo. Tanto é que
eu só realmente cheguei a estudar no meu segundo ano do ensino médio. E porque eu já tinha aprendido o modo como eu aprendo. Isso é algo que, aliás, eu recomendo se você tem algum tipo de dificuldade para absorção de conteúdo. Administre o modo que você aprenda, porque talvez o modo que você é mais apto a como posso dizer, a aprender seja diferenciado, enfim, mas isso é outro tópico. E foi nesse momento em que eu comecei a me envolver academicamente, em que eu queria, sabe, em que eu vi potencial nessa área pra mim, e foi aí que me surgiu a luz, sabe? E pra onde é que foi essa área? Foi pra área de exatas, porque foi aonde eu mais me dei bem, foi o que eu me identifiquei pessoalmente falando. Talvez porque eu tive ótimos professores, ou não, mas eu só sei que eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu realmente É, quero fazer física ou estudar alguma engenharia. Bom, agora é física, né? Mas é o que há, então é isso, galerinha. Então, bom, essa foi a minha história de como eu saí de um merda no Como ensino você virou a fundamental. máquina, velho. Como Como eu você virei virou o a Deus máquina. Ex Machina, tirando 1000 no Enem, quem dera, mas enfim. Mas assim, eu tenho déficit enorme em humanas, se você for parar pra ver. Eu sou realmente um retardado pra falar sobre esses assuntos de humanas, por exemplo. Entende? Cara, eu acho que assim, eu sou história inspirador. Hoje a gente tá aqui pra inspirar histórias, cara. Esse é o objetivo hoje, né? Mas assim, eu ia falar que, tipo, um adendo, assim, a gente tem uma coisa muito apegada a essa de, porque eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou Hum, de biológica, sei lá o que. Gente, pelo amor de Deus, não se apeguem a essas coisas. Cara, eu, sim. eu mesmo, eu até o primeiro ano ali, eu falava, eu sou de exatas e sem discussão. E aí eu passei a perceber que, cara, que fogo no rabo, sabe? Tipo, Hum, eu gosto de história, adoro, mano, adoro a aula de história. Eu sento na aula de história, eu falo maravilha. Quer dizer, claro, também tem assuntos chatinhos, momentos ali que eu não me interesso tanto, mas de forma geral. Geografia também, cara, biologia, me apaixonei com os professores no ensino médio, desde que eu comecei o ensino médio, eu só tive professores de biologia ótimos. Sim, maravilhosos. eu sei, eu sei. Exatamente. Eu passei pelo mesmo, E então, e um né? pré-requisito então, pra ser professor de biologia nossa é fumar, né? Porque Jesus. manda um zap pro Vitor aí. Enfim, É, Vamos lá. aliás, se vocês estiverem interessados, a gente tem um podcast específico de biologia e um de história, tá bem legal, acho que são os É melhores que a gente já verdade. gravou. Dá Sim. uma conferida lá. Tá lá no Enfim, Spotify, galera. os quatro que tem. Compartilha. Dá like, então, seja e aí eu membro. cheguei ao ponto de que, tipo assim, por mais que eu Hum. pretendo ter uma carreira na física, que é uma ciência exata, apesar disso, eu ainda assim não deixo de ser apaixonado por conhecimento no geral. Eu acho que eu me identifico mais como da área do conhecimento do que em me especificar nessa Eu questão de te entendo área de exatas, perfeitamente. sabe? Eu não te Então, entendo, tipo, eu sou exato mesmo e é o isso. cara, não, você é Ah, mano, você é mas a você máquina, é cara, um não tem alienado, jeito. cara. Eu Você é concordo. o. Isso É é Você é a experiência literalmente perfeita, cara. do governo. governo, cara. É isso. Mano, Exato. se fosse. Mano, você é o gado, cara. Você é o gado. Mas enfim. É, o que eu quero dizer. E Heron está dando um eco de novo. Enfim. Ô, macacada. Enfim, mas Heron, eu te compreendo perfeitamente, porque eu não apenas gosto de matemática, ou de física, ou de química, apesar de que, de que química eu não sou tão bom assim, na prática, mas enfim. Ahn, eu também gosto de falar sobre outras coisas. Eu também gosto de pautar sobre história. Eu gosto muito de pautar sobre política de vez em quando. Não, tipo, do modo como o povo hoje em dia pauta. Porque eu acho que o modo como a maioria pauta é algo escroto, de certa forma. Mas isso daí é outra pauta. Enfim. Mas. Isso não quer dizer que eu tenha que me prender exatamente a exatas. Porque senão eu vou me alienar. Eu não me prendo mais apenas a exatas. Eu gosto de pautar sobre várias coisas. E é interessante se você se abranger nos assuntos, porque não fica aquela mesmice, né? Exemplo, o João. O João, eu tenho certeza que ele vai chegar em casa,
Aí a esposa dele, eu tenho certeza que a esposa dele vai ser idêntica a ele. Então eles só vão ficar falando sobre teoria física e foda-se. Os caras vai falar, os cara vai acordar de madrugada após aquele sexo casual e eles vão falar sobre mecânica quântica, tenho certeza. Então, eu gosto de abranger e eu gosto de ter vários assuntos. Eu sou uma pessoa que fala muita merda e é basicamente essa a parte que o Heron falou, que eu concordo.